Os mecanismos políticos. Bom, o regime político ele foi fundado com a Proclamação de 1889 e passa a ser conhecido como a Primeira República. Com a independência, a elite disputa pelo poder durante a formação do Estado brasileiro e forma a base do regime imperial. Houve também a expansão da lavoura cafeeira, que fortaleceu a elite agrária, tanto ascendente e provinciana. Assim também acontece a descentralização dos interesses no modelo federativo, que levou o grupo à defesa da República. Após a Constituição Republicana de 1891 e a descentralização do poder decorrente, surge uma maneira de articulação política. Com isso, as oligarquias passaram a exercer o poder de uma maneira direta, em estados e municípios. E a situação só se torna clara a partir da sucessão de Prudente de Moraes, em 1998. Também, durante esses anos, o Brasil assistiu o domínio dos cafeicultores, ao mesmo tempo em que estava começando um declínio econômico. O poder político federal era exercido pelo presidente da República. Contudo, as oligarquias paulista e mineira criaram uma aliança que visava alternar os políticos dos dois estados no poder executivo e ficou conhecido como a política do café com leite, pois as economias paulista e mineira eram café e o leite, respectivamente. Dessa forma, conseguiam minimizar as disputas presidenciais, e o controle político exercido por paulistas só seria estável se houvesse o apoio dos demais estados da federação. Estadual. Campos Salles, além de ser o primeiro presidente a necessitar dos estados para pôr em prática sua política, foi também o idealizador do mecanismo de articulação do poder central com as oligarquias estaduais, podendo ser chamado também como política dos governadores ou política dos estados. Ela consistia basicamente num acordo entre o chefe do executivo federal e os governadores estaduais. Em troca da autonomia dos estados, os governadores elegeriam uma bancada de deputados e senadores que apoiaria o presidente da República. Com isso, eram válidos para eleger deputados e senadores dóceis, inclusive à fraude eleitoral. No que diz respeito ao presidente, ele não faria intervenções nos estados, viabilizando a manutenção de certos grupos oligárquicos, locais no poder, muitas vezes representados por famílias que utilizavam a fraude em benefício do presidente da República e também em benefício próprio. Outro mecanismo utilizado para garantir o apoio das bancadas estaduais no Congresso foi a instalação da Comissão Verificadora de Poderes, que impedia a posse de eventuais deputados da oposição que fossem eleitos, que consistia em não diplomar o candidato eleito por meio de um procedimento conhecido como degola das oposições. O terceiro nível de poder é o municipal. Todos os sistemas políticos da Primeira República, eles se fundavam na fraude, porque o voto não era secreto e aconteciam as manipulações. A prática da fraude eleitoral e das manipulações dos votos ficava geralmente responsável a cargo pelos coronéis. Eles tomavam os setores da população sob sua proteção, mas em troca eles exigiam sua subserviência. Esse poder ele era exercido, por exemplo, nas eleições, quando cada coronel controlava seu curral eleitoral, de acordo com seus interesses do momento. Esse voto ele era dirigido, ele ficou conhecido como o voto de cabresto, e ele era garantido quando necessário por meio da intimidação de eleitores, roubo, troca de urna, falsificação de título de eleitor e algumas outras coisas. Quando os coronéis já tinham um grande número de votos, eles negociavam com o governador do seu estado e ofereciam esses votos em troca de alguns benefícios. Assim, o voto fraudado por eles saía dos municípios e elegia governadores de um grupo oligárquico estadual, chegando até a presidência da República, onde ele era canalizado para um candidato paulista ou mineiro. E apesar mesmo o sistema político sendo viciado, baseado na fraude, ele tinha um papel muito importante. As primeiras fissuras na ordem oligárquica. Bom, nesse sistema de poder ocorriam conflitos frequentes, e durante as eleições presidenciais de 1910, os paulistas e os mineiros não chegaram a um acordo a respeito das sucessões, e o eleito acaba sendo Marechal Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca governou de uma maneira conservadora do ponto de vista econômico. E no plano político é realizada uma sistemática de intervenção entre os estados que promovem a substituição dos grupos oligárquicos.
Pinheiro Machado conseguiu criar um bloco parlamentar, mesmo sem ocupar nenhum cargo decisivo. É criado o bloco parlamentar, chamado PRC, que reunia pequenos estados. Porém, a ascensão acabou se tornando intolerável por criar alternativa ao monopólio político, exercida por São Paulo e Minas Gerais. Então, a salvação dos estados consistia em promover listas e fazer substituições. Depois, o deputado Floro Bartolomeu se revoltou contra o governado, a Revolução Cearense de 1914. Dessa maneira, derrubaram o governador e promoveram o retorno de um político ligado a Pinheiro Machado, o Nogueira Acioli. O episódio mostrou que a situação política estava longe de ser perfeita. As eleições de 1910 foram as primeiras verdadeiramente disputadas na Primeira República. Durante os anos iniciais da República, o Brasil manteve as relações privilegiadas com a Inglaterra e também se aproximou de outros países do continente americano, e o que mais teve contato foram os Estados Unidos. Além disso, o Brasil acumulava saldos muito bons no comércio com os estadunidenses, e em 1891 assinou um acordo comercial que estreitou os laços econômicos entre os dois países. Na América Latina, questões territoriais foram resolvidas. A mais importante envolveu a fronteira com a Bolívia e resultou na anexação do Acre. Por volta de 1903, trabalhadores brasileiros percorrendo a floresta amazônica em busca de seringueiras entraram em áreas desocupadas do território boliviano. Quando foram identificados, criou-se uma disputa com o governo da Bolívia, que mobilizou seu exército e tentou expulsar os brasileiros, sem muito sucesso. No final do ano, brasileiros e bolivianos assinaram um acordo, chamado o Tratado de Petrópolis. Assinando o Tratado de Petrópolis, o qual dizia que o Brasil anexaria o Acre e pagaria uma pesada indenização para a Bolívia, o Brasil também teria de construir uma ferrovia ligando a fronteira entre os dois países até o Rio Madeira. O governo brasileiro empenhou-se na construção da ferrovia. Tratava-se da excepcional oportunidade de colocar em prática o projeto de modernização da República, uma ferrovia, símbolo da modernidade, construída no meio do continente, no coração da floresta amazônica. As dificuldades foram inúmeras, desde instabilidade do terreno até as epidemias, que devastavam a mão de obra trazida para a área. A ferrovia foi construída e teve funcionamento precário até 1966, quando começou a ser desativada.